Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. O tema é passos concretos para a santidade. Vamos falar de coisa prática. Fala para quem está do seu lado, prepara o lombo aí. Fui. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência e as pessoas violentas o arrebatam. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia e dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Não é novidade para você o discurso de Jesus, que no reino de Deus, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Não é novidade para nós que João Batista é o maior dos profetas. E Jesus está pregando sobre ele enquanto ele está preso. Da cadeia ele não sai mais. Ele está em Maqueronte. Lá ele vai perder a cabeça num prato. Mas enquanto ele está sofrendo as agonias, sabendo que vai morrer, a 200 quilômetros dali, Jesus está pregando sobre ele. E Jesus disse: existe uma coisa em João Batista que eu preciso contar para vocês. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus sofre violência e são as pessoas violentas que o conquistam. Diga comigo: para entrar no céu precisa ser violento. Eu achei horrível. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro. Para entrar no céu precisa ser violento. E é interessante que você sabe muito bem. Hoje no cânon da igreja são mais de 20 mil santos declarados. A igreja estudou a vida desses santos, alguns 100 anos para declarar os santos. E o que é que esses santos têm ou tiveram em comum que os fizeram entrar no céu? Essa violência, essa determinação. Se ensina ou não, está certo, está errado, está errado. Portanto, se você quiser entrar no hall dos santos e conseguir arrebatar o reino de Deus até você, passos concretos de violência também terão que ser dados por mim e por você. Diga aleluia. Eu anotei alguns aqui. Primeiro passo concreto para a santidade. Diga comigo: autoconhecimento. Bate no seu peito e diga: autoconhecimento. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, lá do outro. Autoconhecimento. Quando eu conheci Jesus Cristo, eu fui batizado no Espírito Santo num grupo de oração de segunda-feira à noite. 3 anos depois eu me tornei coordenador desse grupo de oração. Voltei para casa doido. A minha vida mudou. Namorando na castidade, vida de oração em dia, agendinha cheia, coordenando a diocese. Eu era politicamente correto, o cara santo da igreja. Comunhão diária, confissão quinzenal, rosário, estudando Bíblia, agendinha cheia, namoradinha do lado, gelzinho no cabelo porque ainda tinha. Tudo politicamente perfeito. Porém, quando terminava um retiro, eu chegava na minha casa e me dava um sentimento de tristeza. Eu não me sentia completo. Gente, eu caminhei 7 anos na igreja assim, numa insatisfação. Alguma coisa muito estranha acontecia dentro de mim. Às vezes eu chorava sozinho. Eu não tinha com quem eu desabafar essas coisas. Havia alguma coisa dentro de mim que eu não sabia o que era. Então, um dia eu passei a madrugada na presença de Deus, e eu falei: Senhor, nessa madrugada eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu comecei a orar por volta de 10 horas da noite. Quando deu umas 3 horas da manhã, Jesus apareceu para mim, e eu senti um cheiro de incenso que invadiu aquele lugar, e Jesus começou a contar para mim a história que eu não sabia.
Então eu descobri a gravidez da minha mãe, eu descobri tudo que a minha mãe passou em 9 meses, eu descobri tudo que ela passou com meu pai, então eu descobri tudo que aconteceu na minha infância. Então o Espírito Santo foi me revelando todos os traumas que eu tinha, os problemas que eu tinha. Então eu entendi que eu estava 7 anos na igreja, diga aleluia, e eu não sabia ainda quem eu era. Então, quando o dia amanheceu, a proposta que Jesus me fez foi: se você quiser ser santo, você precisa saber quem é você. Então eu sentei com meu pai e a conversa foi dolorida. Eu sentei com a minha mãe, uma conversa de 4h30 muito dolorida. Ali teve que haver perdão. Ali eu conheci a minha história, a história da minha gestação, a história da minha infância. Ali eu fui mexer nos meus traumas. Ali eu fiquei pior ainda, porque eu descobri tudo que eu era antes de conhecer Jesus. Então eu fiz um diário espiritual. Então eu contei para mim mesmo a história da minha salvação. E a partir daquele dia eu comecei a entender qual eram os meus limites, qual eram as minhas misérias, até onde eu podia ir no namoro, até onde não dava certo, o que é que eu poderia assumir na igreja, o que é que eu não dava conta. Eu descobri a minha zona de perigo, onde que eu precisava ter mais observação a respeito de mim mesmo. Santo Tomás de Aquino chama isso de autoconhecimento. Fala para quem está do seu lado: para ser santo tem que ter autoconhecimento. Por que é importante você se conhecer? Porque às vezes você está na igreja, a sua vida aparentemente está toda certa, mas você está patinando, as coisas não andam, não dá certo, você não consegue amadurecer, você vive sempre caindo nos mesmos pecados, nas mesmas misérias. Às vezes você é carente, é mal amado, é amargo, é azedo, é ciumento, é hipocondríaco, e você vai tocando aquela vida dizendo: Senhor, me cura, me cura, me cura. Mas para Deus te curar, você precisa saber a raiz disso. Então tem muita gente na igreja que está descontando os seus pecados nos outros. Tem gente na igreja que está descontando a sua história nos outros, porque não houve ainda auto-perdão, porque não houve perdão de terceiros, porque ainda não houve cura interior, porque ainda não houve libertação da sua história. Portanto, se você quiser ser santo, você precisa saber quem é você, porque uma das grandes violências que os santos tiveram, eles sabiam quem eles eram. Quem me ouve, diga amém. Amém. Fala para quem está do seu lado: você sabe quem é você? E aí nós estamos então entendendo um monte de problema dentro da igreja. Por que tem gente que gosta de aparecer? Por que tem gente arrogante? Por que tem gente vaidosa? Por que tem gente orgulhosa? Por que tem gente fofoqueiro? O problema não é espiritual, são problemas de histórias mal resolvidas. Às vezes a pessoa está num processo de segunda união e ela quer ser feliz nesse novo amor, mas ela nem sabe ainda das feridas do primeiro relacionamento. Ela não curou um, já entrou em outro. Porque no mundo pagão é assim: chifre trocado não dói. Alguém te traiu, arruma outra pessoa. O mundo pagão é assim, a música sertaneja é assim. Como é que você cura uma paixão? Colocando uma paixão no lugar. Na vida cristã não é assim. Como é que você cura uma paixão? Ficando um tempo sem namorar, olhando para si, deixando Deus curar você, para quando a pessoa te amar de verdade chegar, você está maduro para uma nova relação. Então o processo é diferente. Alguns estão vivendo na igreja, me desculpa, estão vivendo com a barriga empurrando, e você vai empurrando, esbarra aqui, aí você muda para cá, aí esbarra aqui, magoei, você muda para cá, aí alguém falou mal de você, você não gostou, porque ninguém pode falar de você, agora você está nessa paróquia, aí tá, é gente que vai empurrando a vida, e você vai correndo de você, e vai correndo das relações, e vai se esbarrando, e vai magoando, e não consegue entender seus limites, seus fracassos, suas misérias, porque não houve autoconhecimento. Gente, para ser santo precisa saber quem é você, para onde você vai e aonde você quer chegar. Você está me ouvindo? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quem é você ou não sabe? Nós vamos mexendo em coisa podre? Vamos. Azar é seu, para que escondeu isso até hoje?
Alguns aqui vão ter que mexer num ninho de cobra. Você vai ter que conversar com seu pai, conversar com sua mãe. Se já não são vivos, conversar com seus irmãos mais velhos. Você vai ter que fazer um diário espiritual, descobrir a história da sua salvação. Descobrir por que você é amargo, por que você é ansioso, por que você tem esses comportamentos. Vai ter que descobrir, vai ter que descobrir. Então quando você se conhece, aí você vai se posicionando. Eu não posso levar essa moça em casa essas horas da noite, porque isso vai dar merda, porque eu já sou carente e eu já descobri por que eu sou carente. Então eu pago um transporte aplicativo para ela, mas no meu carro ela não pode entrar, porque eu sei do meu limite, eu não consigo lidar com isso. Então se eu sei que se eu beijar na boca vai dar problema, então eu preciso beijar publicamente. Eu não posso namorar no escuro, eu não posso ficar sozinho, eu preciso sair com outro casal do meu lado. É autoconhecimento, você sabe da sua fraqueza. Se você não está preparado para coordenar, não assuma a coordenação. Se não está preparado para liderar, não assuma a liderança. É autoconhecimento. Eu sei que eu sou meio carrasco, eu sei que eu machuco as pessoas, eu sei que eu falo fora da hora, eu sei que eu não tenho papa na língua. Então eu preciso me domar. A santidade é isso, é um processo de descobrir o céu dentro de você. Pode aplaudir, o céu dentro de você, o céu dentro de você. Eu vou rezar para que você não durma essa noite. E já que não vai dormir, você vai pegar uma caneta e um papel e vai começar a fazer um diário espiritual da história da sua salvação. Fala para quem está do seu lado, você tem que saber quem você é. É fácil? É necessário? Sim. Quero fazer uma outra correção. Estou me sentindo um coroa de 70 anos aqui agora. Estou me sentindo irmão mais velho de um bocado de gente aqui. Por isso que tem gente que frequenta missa de colibertação a vida inteira e nunca fica curado. Porque está esperando a revelação. Mas a revelação pode ser dada direto a você. Porque naquela madrugada, Jesus mostrou a droga que eu era. E depois de 7 anos politicamente correto na igreja, eu descobri que eu tinha uma capa, mas por dentro as feridas estavam abertas. Por que tem gente que não dá certo no seminário? Porque não tinha vocação? Não, porque não sabia quem era a si mesmo, e caiu nas feridas que ele não arrumou, porque ele não sabia. Não sabia porque não quis saber. Por que tem gente que não fica nas congregações e larga os mensageiros do Espírito Santo e larga os filhos de João Batista? Porque às vezes depara com as suas misérias. Porque as pessoas expõem as nossas misérias. Quantas pessoas pregavam bem, cantavam bem, coordenaram, eram ministros e abandonaram paróquias e agora nem à missa vão mais porque depararam com as suas misérias. Você tem que saber quem é você. Eu posso ir até aqui, isso aqui não compete a mim, eu não posso lidar com dinheiro. Se Judas tivesse a hombridade de dizer para Jesus, mesmo eu sendo contador, passa a contabilidade dos apostolados para outro, porque se eu lidar com dinheiro eu faço besteira. Judas poderia falar isso, assim como Mateus, que era cobrador de imposto, poderia dizer, não, eu já mexi com dinheiro a vida inteira, mas agora que o Senhor me chamou, eu não quero mais olhar para trás, eu não quero mais mexer com dinheiro. Passa o dinheiro para alguém, porque talvez Satanás vai entrar na minha alma por causa do dinheiro, por causa das ofertas. Tem gente que não presta para mexer com dinheiro, e se você descobrir isso, você deixa a sua mulher administrar o seu dinheiro. É por isso que as coisas na sua casa não prosperam, porque o dinheiro entra e sai e você nem vê, porque você não sabe lidar com dinheiro, e você tem que ter a dignidade de mandar a mulher administrar o seu dinheiro. Você está entendendo o que eu estou falando ou não está entendendo? Você não está me entendendo? Pergunta para quem está do seu lado, você já morreu, você está vivo, está tudo bem com você? Tem mulheres que não sabem quanto que o marido ganha. Tem pessoa que é casada há 20 anos e nunca conquistou nada na vida, só vive quebrado. É porque a vida não sorriu para mim? Não, porque alguém precisa saber, eu não sei cuidar de finanças. Quando você sabe quem é você, você sabe do seu lugar na sua paróquia. Você diz, eu vou sair desse lugar aqui que tem mulher demais aqui, e eu sei dos meus limites. Eu tenho que ficar no lugar onde tem mais homem que mulher.
Eu conheci a minha história, conheci meus fracassos, eu sei das minhas perdas, eu sei das minhas lutas. Tem homem demais aqui, esse negócio vai dar merda. Eu preciso procurar um outro lugar para mim, onde tenha mais mulheres, para me dar mais segurança. Autoconhecimento. Fala para quem está do seu lado: primeira violência dos santos, autoconhecimento. Não, e tem gente que não trouxe Bíblia, não abre nem a boca. Abre a boca. Diga para quem está do seu lado: primeira violência dos santos, autoconhecimento. Quem está me ouvindo pode aplaudir. Estou falando alguma besteira, Frei? O senhor que é mais santo que eu? Segundo passo concreto para a santidade, que eu estou chamando nessa manhã de violência espiritual. Diga comigo: código de submissão. Bate no seu peito e diga: código de submissão. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro: código de submissão. Tá. Deixa eu fazer uma denúncia aqui. Nós não somos protestantes. Esse negócio de religião sem igreja não cola. O sucesso da santidade é: eu tenho uma paróquia, essa paróquia tem um pároco, esse pároco talvez não prega bem, não tem dom de cura, não passeia com o Santíssimo, mas a minha casa está ali, ali é a minha paróquia, é lá que eu confesso, é Ele que me orienta, Ele sabe dos meus pecados. Esse código de submissão alimenta o seu processo de santidade. Mas aqui eu quero fazer uma denúncia, não me leva a mal, eu tenho moral para falar o que eu vou falar também. Tem gente que só confessa em evento, e é muito bonito confessar em evento, porque o padre do evento não sabe das suas misérias. Eu quero ver você confessar na sua paróquia e chegar com o rabinho entre as pernas dizendo: padre, só tem 15 dias que eu vim aqui, mas eu fiz merda de novo. E o padre dizer: mas quando? Você vai ficar a vida inteira caindo, levantando. Eu te absolvo hoje, mas você precisa criar vergonha na sua cara. Eu vejo que você está sumido da missa, tudo que eu peço para fazer você não faz. Eu não vejo você carregando peso aqui na paróquia. Se você for uma ovelha fiel, eu ajudo você a ser santo. E aí você cai nos pés e diz: padre, o senhor é o meu pastor, então me absolve, porque eu quero entrar no céu também. Faça retiro a sua vida inteira, viaje atrás de pregador sua vida inteira, mas quando voltar para casa tem que ter uma paróquia, tem que ter um pedigree, alguém que saiba quem é você no dia a dia. É ali que você paga o seu dízimo, é ali que você vai fazer adoração, é ali que você congrega, é ali que você confessa, é ali que você comunga. Esse padre nem é top dos tops do top, mas ele é o seu pastor e ele sabe quem é você. Se você fugir desse código de submissão sozinho, você não vai conseguir ser santo. Fala para quem está do seu lado: cria vergonha na sua cara, bebê. A denúncia que eu quero fazer é: tem muita gente na igreja católica caminhando como protestante. Eu me sinto bem, eu vou no grupo da terça. Hoje eu decidi ir no grupo da quinta. Eu gosto de ir à missa do primeiro domingo não sei aonde. Eu gosto da última quinta não sei aonde. Lindo! Mas você não tem pedigree. Você não tem pedigree, você não tem casa. Você não tem origem. Não tem origem. Quem é seu confessor? Confessa em qualquer lugar. Aonde você paga o seu dízimo? Eu não pago meu dízimo, mas ajuda as obras tudo. Quem sabe das suas misérias? Quem que acompanha o seu namoro? Quem que abençoou o seu noivado? Quem vai celebrar o seu casamento? Porque aí você chega para o seu padre e fala: padre, eu quero casar. Eu falo: eu nem sabia que você estava namorando, você mora na paróquia? Eu vou te contar como é que a vida funciona. Comecei um discernimento com a minha esposa, procurei o meu padre acompanhou a gente 7 meses, o meu padre liberou a gente começar a beijar, então ele deu a bênção no namoro, o meu padre abençoou o noivado, o meu padre fez o casamento, o meu padre batizou as minhas filhas, e quem sabe se for vivo ainda vai casar as minhas filhas. Isso é pedigree. Nós não somos protestantes. Ovelha precisa de pastor, ovelha precisa de pastor. Fala para quem está do seu lado: código de submissão.
Desculpa, você pode ter boa vontade sincera, e eu acho que tem, aleluia, de dizer eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Você não respeita seu marido, não respeita sua esposa, não respeita seu coordenador, não respeita seu pai, não respeita nada. Você é um católico solto, você vai ser santo? Não, porque não tem submissão. Eu vou explicar de outro jeito o que é submissão, você vai ficar louco. Você sabe muito bem que Pedro era mais velho. Pessoas mais velhas têm mais dificuldade para correr. João, o discípulo amado, era mais novo. Quando Jesus chamou ele na beira do lago de Genezaré, junto com o irmão dele que é Tiago, os dois eram filhos de Zebedeu, ele tinha 24 anos de idade. Suponhamos então que Jesus morreu, ele tinha na casa dos 27. Quando Maria Madalena vem dizendo, o mestre ressuscitou, saiu Pedro e João correndo. Quem chegou primeiro? Por quê? Porque era mais novo, bebê. Então João foi, ele recitou, o meu mestre recitou. A Bíblia diz que quando ele chegou na porta do sepulcro, ele não entrou, enquanto Pedro não chegou. E quando Pedro chegou, ele diz, pode entrar você primeiro, porque por mais que você ama Jesus, que você seja novo, que você tenha vontade de correr, o superior era Pedro, e quem tinha que ver Cristo ressuscitado primeiro era o chefe da igreja, não era o discípulo que amava. João cedeu o lugar para Pedro. Então, olha o negócio, na empolgação de João, ele ressuscitou, quando chegou ele ressuscitou, mas eu tenho um código de submissão. Pedro, entra primeiro. João amava Jesus, mas não entrou no sepulcro antes do superior dele entrar. Você pode dizer que ama Jesus e rezar pra caramba. Se você não obedeceu seu marido, sua esposa, sem código de submissão não tem santidade. Você pode ler vida de santo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, São João da Cruz, orar na madrugada, orar no monte de fogo. Se você não obedece seus pais sem código de submissão não tem santidade. Se você não obedece o seu pároco sem código de submissão não tem santidade. Se você não obedece o seu fundador, você pode ter unção, mas sem submissão não tem santidade. A vida é assim. O filho que obedece o pai em comunhão com o Espírito, o sistema da trindade é perfeito. Fala para quem está do seu lado, sem submissão não tem santidade. Sem submissão não tem santidade. Quem me ouve dá um glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, violência sem obediência não rola. Não rola. Não rola. Eu esqueci o nome do santo agora, se eu trocar você me perdoa, tá? Não sei se é Padre Pio. Eu vou lembrar depois, se alguém lembrar me ajuda. Camarada chegou para confessar com esse santo, que era sacerdote, falou, padre, eu estou muito arrependido. E caiu de joelho. O padre falou, se levanta. Não, eu estou muito arrependido. Eu não posso absolver seus pecados, porque antes de arrepender você precisa obedecer. Eu mandei se levantar, é para você levantar. Então você pode cair aos pés de Jesus dizendo, eu quero vida nova. Mas o seu padre mandou se levantar, você não levanta. Código de submissão. A geração hoje não obedece nada. Você não obedece na empresa, você não obedece o seu chefe, você não obedece o seu líder, você bula o que o seu gerente fala, você não gosta do seu supervisor, você fica fazendo o contrário, dando um jeitinho. Não funciona desse jeito. Fala para quem está ao seu lado, sem submissão não tem santidade. Terceira violência espiritual para quem quer ser santo. Diga comigo, eliminar pecados. Bate no seu peito e diga, eliminar pecados. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado do outro, eliminar pecados. Primeira coisa que você precisa saber para eliminar pecados, você precisa identificá-los. É lindo a gente falar, porque o pecado, todo mundo é verdade. Vamos pedir perdão, Senhor, o meu pecado. Não, eu quero que você coloque o nome dele. Que pecado é? Qual é o seu pecado?
Talvez muitos padres não tenham paciência de atender a confissão por isso, porque os católicos nem sabem o que é pecado. Aí fica contando aqui tanto de história e colocando culpa nos outros, para falar que traiu o marido, conta a história do marido de 37 anos, quase que para dizer que o marido mereceu aquele chifre. Fala para quem está do seu lado: você precisa saber qual é o seu pecado. Pecado é pecado. Eu falo mal, eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, eu sou tupetudo, eu menti, eu traí, eu roubei, eu falei, pronto, o meu pecado é esse. Então você começa um processo de eliminação. Como que você elimina pecado? Primeiro, lutando contra, fugindo do pecado como se fosse uma serpente. Eu não quero, 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 eu renuncio, eu não quero, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor, dai-me a tua graça, porque eu acabo fazendo o mal que eu não quero e não consigo fazer o bem que eu queria fazer. Senhor, há um espinho na minha carne, por favor, me ajuda. Quando você identifica e começa um processo de eliminar, agregando isso à confissão, é show. Você acredita que tem gente que não perde um retiro, mas tem 6 meses que não se confessa? Que retiro é esse? Explica para mim, bebê. Fala para quem está do seu lado: que retiro é esse? Você não confessa e vai para o retiro? Quantas vezes eu devo me confessar? Eu não sei o tanto que você peca. Nossa Senhora em Fátima mandou confessar 1 vez por mês. Eu já vivi uns estágios assim meio top, de passar uns 2, 3 falando: estou na graça, não tem nada para confessar. Mas já vivi umas fases de confessar hoje, daí 7 dias voltar e falar: deu merda de novo. O interessa que você tenha convicção de que quando você peca, você não consegue comungar, a sua consciência te acusa, a sua alma dói, você fica sem graça, você perde a sua relação com Deus, você fica com vergonha igual Adão. Ó Adão, onde está, Senhor? Quando eu vi que o Senhor estava chegando, eu me escondi atrás da moita. Esse sentimento de vergonha, de colocar o rabinho atrás das pernas e dizer: eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Então você vai lutando contra, eliminando, confessando, levanta, confessa, comunga, luta de novo. O segredo da santidade é a busca diária para abandonar toda espécie de pecado. Você está me ouvindo ou não está me ouvindo? Sacode quem está do seu lado, vê se está vivo ainda e fala: bora parar de pecar? Qual que é o problema pós-moderno? As pessoas acostumaram-se a pecar. E o relativismo entrou na igreja. Nossa Senhora em Garabandal, La Salete, Medjugorje, Lourdes, Fátima disse que isso ia acontecer. O relativismo ia entrar na igreja e as pessoas vão dizer: não, meu coração é bom, eu nunca matei, nunca roubei, eu ajudo os pobres, eu sou boa mãe, sou bom marido, eu cuido dos netos, eu pago meu dízimo. Essas coisas Deus nem leva em consideração. De tão bom que eu sou, esses pecadinhos é bobo. Fala para quem está do seu lado: bobo é você, palhaça. Não é. Então você começa a achar que você não tem pecado, você começa a achar que você trabalha tanto que você até merece não ir à missa no domingo, porque afinal Deus conhece o seu coração. Não. Salmo 50, misereres, foi contra vós que eu pequei. O pecado anda sempre a minha culpa. Eu já nasci culpado, a minha mãe já me gerou pecador. Senhor, trata-me de qualquer jeito, só te peço, não arranca de mim o vosso Santo Espírito. É um sentimento de vergonha, de dizer: eu preciso mudar. Aí você confessa, comunga, está indo tudo bem, deu 15 dias, deu aquela viajada na maionese, caiu, confessa e comunga de novo, arrepende, vai dar certo, e começa de novo, e vai fazendo jejum, e vai fazendo penitência, e vai lutando contra, e vai sacrificando a sua carne, e vai pedindo ajuda, e confessa, comunga, levanta de novo, e vai. Eu garanto que se você morrer, ou Jesus voltar, ainda que você não esteja pronto, e pela lógica não estará, mas morrer tentando, ou encontrar Jesus tentando, a garantia do céu será lhe concedida, porque o segredo da santidade não é ser santo em si, mas é querer ser santo. Entende? Cara, eu tô há 25 anos ralando, galera, e eu não conquistei ainda onde eu queria.
25 anos, galera. Me deu vontade de chorar agora. E eu não consegui ainda o que eu queria. Mas eu estou há 25 anos tentando. E algumas coisas que eu prego é o que eu acredito. O último livro que eu escrevi agora sobre filhas, eu chamei minhas filhas e falei, eu quero que vocês leiam. E se tiver alguma coisa nesse livro que papai não é tudo isso que ele está achando que é, me ajuda. Porque eu escrevi o que eu acredito. Eu quero morrer tentando ser pai bom, ser marido bom. Eu quero morrer tentando melhorar como fundador, como pregador, como gente, como ser humano. E quando eu vejo que está errado, eu corro e confesso. E eu luto de novo, e eu meto um jejum de Daniel. E eu dou aquela levantada, passa 2 meses, eu caio de novo, eu me levanto. E eu já meto um jejum, pão e água. E eu já começo a tomar uns banhos gelados. E já começo a fazer penitência. E já começo a fazer jejum de língua. E vou lutando e lutando. O segredo é lutar para não pecar. Eliminar pecado, eliminar pecado, eliminar pecado, eliminar pecado. Fala para quem está do seu lado, você tem que eliminar pecados. Quem está me ouvindo? Pergunta para quem está do seu lado, você está vivo? Você está entendendo o que esse gordo está falando? Eliminar pecados. Bate no seu peito e fala, eu tenho que eliminar pecados. Fala para quem está do seu lado, você tem que eliminar pecados. É fácil? É possível? Desde que haja violência espiritual. Eu quero começar a se olhar no espelho e dizer, eu vou conseguir. E essa busca precisa começar hoje. Eu já quero profetizar na vida de quem está empurrando a vida com a barriga há muito tempo. Alguns são até gordos de tanto empurrar a vida com a barriga. Fala para quem está ao seu lado, a partir de hoje, você e pecado não são mais amigos. Vocês são inimigos mortais. Do mesmo jeito que pecado mata, você vai matar os seus pecados também. Quem toma posse disso, diga aleluia. Pode aplaudir. Você, aplaude você. Vamos ver o que a gente aprendeu até agora. Diga comigo, autoconhecimento, código de submissão, eliminar pecados. Quarta dica prática para ser santo. Estamos falando de violências espirituais. Diga comigo, produzir virtudes. Bate no seu peito e diga, produzir virtudes. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, um lado do outro. Produzir virtudes. De vez em quando eu fico lendo alguns textos bíblicos e eles dão alguns nós na minha cabeça. Outro dia eu estava estudando aquele texto que Jesus diz que quando o demônio sai de uma casa e depois ele encontra a casa vazia, ele volta trazendo 7. Então, quando um demônio sai de uma casa, diga aleluia, alguma coisa tem que entrar no lugar, diga aleluia. Porque o demônio não pode achar a casa vazia. Diga aleluia. Aleluia. Aí eu entendi que o mundo espiritual funciona como que uma troca de valores. Então meu nome é Moisés. Eu não assisto mais novela. Eu sou santo? Não. Mas eu deixei novela e comecei a fazer caridade. Agora eu sou santo. Porque eu fui sim, sim, não, não. Abandonei coisas e coloquei outra melhor no lugar. Eu parei de beber. Eu sou santo? Ainda não. Mas parei de beber e comecei a ter mais paciência dentro de casa. Agora estou no processo de santidade, porque eu eliminei demônios e coloquei virtudes nos lugares que estavam vazios. Quem me ouve, diga amém. Fala para quem está do seu lado, você precisa produzir virtudes. Esse discurso dentro da igreja está escasso. Todo mundo acha que santidade é assim, meu nome é Moisés, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca caí em adultério, eu não assisto novela, eu não gosto de pornografia. Todo mundo vai dizer, ô homem santo. Santidade era eliminar pecados e produzir virtudes para colocar no lugar. Porque se os pecados que foram embora acharem a casa vazia, voltarão trazendo 7. Quem me ouve, diga amém. Amém.
E o que é virtude? Sabedoria, discernimento, paciência, autoridade, longanimidade, bandura, deixar o outro passar na frente, levantar do seu lugar, ceder o lugar para outro, ajudar o outro a carregar peso, esperar quem está saindo sair primeiro para depois você entrar. Fala para quem está do seu lado: virtudes. Então você se tranca no seu quarto e fica o dia inteiro lendo Vida de Santo, dizendo: eu não peco. Você é santo? Não, você só fez a primeira parte, você eliminou pecados, agora precisa a segunda. Você precisa se encher da glória de Deus, humildade, paciência, brandura, amor, fortaleza, alegria, caridade, perdão. Então elimina e enche, arranca e põe no lugar, arranca mais um, põe em outro lugar, arranca mais um, põe em outro lugar. Não basta apenas parar de pecar, diga amém. Tem que produzir virtudes. Os santos não foram santos somente porque pararam de pecar, mas eles tinham tantas virtudes, mas tantas virtudes, mas tantas virtudes, que o pecado já não tinha mais espaço para voltar. Quem me ouve, diga amém. Fala para quem está do seu lado, fala 3 virtudes sua para mim, na lata. 1, 2, 3, 3 virtudes. 3. Eu vou repetir, porque tem gente olhando para mim igual defunto. Fala para quem está do seu lado, fale 3 virtudes suas para mim agora na lata. 1, 2, 3. Amém. Você viu como é que é difícil encontrar 3 virtudes? Mas se eu pedisse para relacionar 15 pecados, você sabia os 15. Eu gostaria que no próximo Young Free, amém? Quando eu fizer a mesma pergunta, você vai dizer: Moisés, pecados eu lembrei de 2, virtudes eu anotei 17. Inversão de valores. Pecado sai, virtudes entra. Repete: pecado sai, virtude entra. Pecado sai. Fala para quem está do seu lado: pecado sai. Ok. Amém. Estão me entendendo? Parabéns para quem está anotando. Quinto passo concreto para a santidade, que eu estou chamando nessa manhã de violência espiritual. Diga comigo: congregação. Bate no seu peito e diga: congregação. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, cima e embaixo, lá do outro: congregação. Pergunta para mim o que é congregação. Por mais espiritualizado que você for, você não vai conseguir ser santo sozinho. Volta a dizer: nós não somos protestantes. Significa que você faz retiro, faz acampamento, vai na mística de libertação, mas tudo que vai ser pregado aqui só vai funcionar se quando amanhecer segunda-feira você procurar o seu canto, o seu lugar, falar: eu preciso caminhar na paróquia, eu preciso começar a caminhar no grupo de oração, eu preciso retomar a minha vida, eu preciso caçar uma coisa para fazer, eu vou começar a pagar o meu dízimo, eu vou comprar um livro, eu vou começar a estudar. Se você não caminhar na congregação, sozinho não há santidade. Me dar aí um nome de um santo solitário. Claro, tem os eremitas, os padres do deserto, que ia lá para o meio do mato e ficava sendo santo lá, brigando com os demônios, como São Bento, mas eram de congregação. Um determinado momento da vida foram chamados para a solidão, mas não é chamado para a solidão. Eu estou falando de gente que corre da vida de comunidade.
Eu não frequento a minha paróquia porque ela é cheia de problema. Eu não frequento o meu grupo porque o coordenador lá é complicado. Eu não gosto da comunidade porque o moderador geral ele não tem paciência com a gente. Então eu vou ser santo do meu jeito. Fala para quem está do seu lado, do seu jeito você não vai conseguir ser santo. O que eu estou falando? Eu estou falando para você que está fora da igreja, volta em nome de Jesus. Você que está fora da igreja, volta nesse Young Free em nome de Jesus. Volta para a sua igreja, volta para a sua paróquia, volta. Muitas cagadas que você fez poderiam ser evitadas se você estivesse caminhando na congregação. Eu vou dar um exemplo. Eu consegui viver castidade, casei virgem, fiz jejum de Sara e Tobias na lua de mel. Agora pergunta, como é que eu consegui? Porque meu namoro é quase que coletivo. Um dia que eu falei, hoje eu vou pecar. Sabe que dia que você está subindo para as paredes? Que minha noiva olhava para mim e fazia assim. E eu falava, fica aí. Eu no sofá, ela no outro, ela, vem cá, amor. Eu falei, fica aí! Você sabe por que eu não pequei? Porque a gente ia sair de dois, um outro casal do grupo ia junto. E aí a gente chegava na porta da gata e falava, muito obrigado aí, vocês podem ir indo que eu vou dar uma namorada. Eles falaram, 11h15 da noite você vai uma namorada? Beija ela aí, deixa ela entrar, você vai embora com a gente, você não vai namorar uma hora dessa. Gente, sai fora, hoje sabe, Moisés. Beija aí. Eles viravam as costas. Naquela noite que eu achei que ia pecar, a galera não deixou eu entrar na casa do namorado, eu tive que ir embora com eles. Quando você está junto, congregado, em comunhão, na paróquia, no grupo, na comunidade, na vida e na aliança, os irmãos ajudam você no processo de santidade. Quando você está sozinho, você peca. Quantas pessoas eu ajudei dizendo, então, eu estou observando ali, vocês dois trabalhando no retiro, muito rela-rela, muito nhenhenhen, você sabe que você é carente, você sabe que isso vai dar. Passa 30 dias, pessoa, Moisés, eu me confessei, eu queria te agradecer. Se você não tivesse vigiado, nós dois íamos cair dentro do retiro, Moisés. Quando a gente está junto, todo mundo ajuda a olhar. E não é bisbilhotar a sua vida, não. O irmão tem que ajudar a olhar os irmãos. Tem que profetizar na nossa vida quando as coisas não estão bem. Eu quero que o dia que eu estiver caminhando meio perdido, que o Frei Gilson me liga dizendo, Moisés é um profeta, mas agora é eu que vou bater em você. O que você está fazendo vai dar problema. Começa a prestar atenção nas coisas, não está certo. Quando a gente está junto, um vai olhando pelo outro, o outro vai policiando. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja orava por ele, e um anjo do Senhor tirou Pedro da prisão. Por que um anjo do Senhor tirou Pedro da prisão? Porque a igreja orava por ele. Quando você está junto, você não cai. Quando você está junto, você desmorece e alguém te levanta. Quando você está junto, você dá uns devaneios. E Santa Teresa d'Ávila dizia que a nossa mente é a louca da casa. Quando você começa a dar uns devaneios, uma viajada na maionese, alguém coloca você no lugar. É preciso caminhar em comunidade. Esse negócio de carreira solo na igreja é perigosíssimo. Gente sem paróquia, gente sem grupo, gente sem comunidade, gente sem missão, gente sem ministério. Eu vou à missa o dia que eu quero, eu frequento a paróquia que eu quero, eu rezo em casa mesmo, eu entendo a Bíblia do meu jeito. Fala para quem está do seu lado, desse jeito não gera santidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não está entendendo, você já morreu. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que ele está falando ou não? Eu estou falando uma besteira, Frei? É isso mesmo? Você gostando ou não de nós, cola em nós. Se colar em nós, você vence, bebê. Vem partilhar os seus problemas conosco. Você tem problema com o filho? Traz para a igreja. O filho não, o problema, traz. Porque enquanto a gente ficar juntos, o Espírito Santo vai correndo nas suas veias como um azeite que vai te alimentando e vai dar certo. Mas se você colocar a bunda no sofá da sua casa e ficar querendo curtir problema lá, você vai adoecer e vai morrer. Você está desempregado? Mete a cara na paróquia. Deus vai prover.
Talvez até meter na casa, na paróquia, um irmão de caminhada lembra de uma vaga de emprego e te chama. Mas se você colocar a bunda no sofá de sua casa, começar a acordar 10 horas da manhã, de pendurar em Netflix e dizer que Deus não olha para você, que desde pequeno que você sofra, porque Deus não quer a sua felicidade, você vai morrer! Portanto, traz as suas mazelas para dentro da igreja, traz as suas neiras, seus fracassos, seus derrotas, traz suas lágrimas, suas dores. Aqui a gente te entende, porque a gente passa a mesma coisa. Aqui nós vamos te apoiando, e os líderes vão te apoiando, e os pregadores vão te orientando, porque quando a gente prega, né, Padre? A gente prega para nós mesmos, né, Alessandro? A gente vai se orientando, Deus vai falando, as coisas vão funcionando. Você, terminando o Young Free, precisa caçar uma coisa para fazer, não pode mais caminhar sozinho. Fala para quem está do seu lado: volta para a igreja, volta. Viva a Igreja Católica! E se alguém te magoou, por isso que você abandonou, porque no momento mais difícil da sua caminhada, você precisava ser amparado e você foi sacaneado, eu te peço perdão em nome de Jesus. Perdoa o seu padre, seu antigo padre. Perdoa o seu coordenador, seu antigo coordenador. Perdoa aquele pregador que machucou você. A igreja é a casa de Deus. Pessoas vêm, pessoas vão. Cargos vêm, cargos vão. Bispo vem, bispo vai. Mas a vontade que Deus tem para a sua vida, nem o diabo pode roubar de você. Nesses 25 anos eu já fui muito sacaneado. Muito, mas muito mesmo. Eu tinha 300 motivos para virar protestante, para fundar uma igreja para mim, para largar a igreja. Mas quando eu entrei numa igreja, Jesus fez uma aliança comigo, e eu descobri que eu não estou na igreja por causa de ser humano. E daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ninguém me tira. Sacode quem está do seu lado e fala: volta para a casa de Deus. Mete a sua cara na casa de Deus. Amém? Sem igreja não tem santidade. Próximo. Vamos relembrar o que nós já falamos? Autoconhecimento, repete. Autoconhecimento. Código de submissão, repete. Eliminar pecados, repete. Produzir virtudes, repete. Congregar, repete. Sexta, violência espiritual. Dica prática para a santidade. Diga comigo: crescimento na vida espiritual. Bate no seu peito e diga: crescimento na vida espiritual. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, um lado do outro: crescimento na vida espiritual. Do que é que você está falando, seu gordo de Minas Gerais? Eu estou falando que se você não rezar, você vai morrer. E aqui eu quero fazer uma observação, de boa, eu só estou partilhando. Desde o dia que eu entrei numa igreja, eu não me lembro de ter sido curado de nada, não me lembro. Olha que eu já preguei, já participei das maiores missas de libertação do Brasil e do mundo. Eu nunca fui numa missa, num retiro, alguém falou: Deus está curando alguém com rinite, sou eu. Não, eu continuo com rinite, tomando Nasonex, Loratadina, tudo a mesma coisa. Eu já vi gente sendo curada de enxaqueca do meu lado, e a minha cabeça explode, e a cura não era para mim, era para quem estava do lado. Não me lembro, nesses 25 anos, de eu ter levantado a mão, chorando, dizendo: eu tomo posse, essa cura é para mim. Não me lembro. Mas quando eu entrei num grupo de oração, diga aleluia, falaram para mim que se eu quisesse ficar bom, eu tinha que rezar o rosário, eu tinha que comungar, eu tinha que adorar o santismo, eu tinha que confessar, eu tinha que comer Bíblia, eu tinha que fazer quarentena, eu tinha que orar na madrugada, eu tinha que orar no monte. Há 25 anos eu não me lembro de ter sido curado de nada, mas há 25 anos eu criei intimidade com Deus, e há 25 anos eu estou de pé na presença de Deus.
Significa que o mais importante é cura ou vida de oração? Vida de oração. Porque Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Então o mais importante é vida espiritual, não é? Então se você não reza o texto todo dia, deu B.O. Nem falei do rosário, eu só falei do texto. O dia só tem 24 horas. As pesquisas brasileiras dizem que o brasileiro passa de 8 a 14 horas por dia num celular. Sabe quanto tempo demora para rezar um texto? 15 minutos. É difícil você meter um jejum uma vez por semana? Tem 7 tipos de jejum. Procura aquele que te agrada, entre aspas. Um jejum, uma penitência. Estamos no meio da quarentena de São Miguel. Quantos nem sabem o que é isso? Um jejum de Daniel, orar na madrugada, subir no monte para orar, confissão em dia, adoração ao Santíssimo. Quantos aqui poderiam ir mais à missa e não vão? Mal estão indo no domingo. E se alguém não ficar na sua cola, você não teria vindo para cá? Até quando a gente vai precisar de chegar coisas do nosso celular, lembrando a gente que a gente precisa de rezar? Até quando? Até quando que a gente vai ficar vivendo, empurrando a vida com a barriga e o céu inteiro à nossa disposição? Então você tem que rezar, tem que rezar, tem que rezar. Rezar é agradável, te confesso que tem hora que não. Mas oração é disciplina. Você reza quando você não tem vontade, porque você precisa rezar. Oração é disciplina. Você reza quando você nem chora, nem arrepia, mas você tem que rezar. Oração é disciplina. Você reza quando Deus não fala, quando você está, como diz São João da Cruz, no meio da noite escura, uma aridez que a alma dói, você não sente Deus, mas você tem que rezar. É disciplina, 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 disciplina. Fala para quem está do seu lado: se você não rezar, você não vai conseguir ser santo. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que esse outro está falando ou não? Não vai. Não vai. Não vai. Você precisa ser um super-herói? Não. Você só precisa saber que você depende de Deus. Começa devagar. Se tem 7 jejum, vai no mais light. O problema é não fazer. Já que você tem dificuldade para dormir, então já ora na madrugada mesmo. Já que está acordado, reza. Eu tenho enxaqueca e insônia. O que eu faço na madrugada? Escrevo livro. Eu lanço um livro por ano. Onde você arruma tempo? Eu não durmo, eu escrevo. Faço uma proposta para você a partir de hoje: menos celular e mais vida de oração. Olha a loucura que eu vou falar. E até quando você estiver no celular mandando coisas boas e de igreja para as pessoas, se você naquele dia não tiver rezado ainda, tudo que você está fazendo é em vão. Como assim, Moisés? Vou explicar. Quem é o baluarte das missões? São Francisco Xavier. Evangelizou a Índia, a Ásia, um pedaço da Europa. O cara é um monstro. Um dos santos que mais viajou fazendo missão. Uma coisa maluca. Num tempo que não tinha nem avião. Era no barco, alto mar. São Francisco Xavier. E quem que é a matrona das missões? Santa Teresinha, do Menino Jesus, que nunca fez missão nenhuma, mas ficava dentro do Carmelo, pagando preço para alguém fazer missão lá fora. Então ela fazia com quem fazia, sem ir. Um dia perguntaram para o Papa Paulo VI: Papa Paulo VI, na sua opinião, como Papa, quem mais salvou a alma? São Francisco Xavier pregando, viajando, ou Santa Teresinha dentro do Carmelo? E o Papa respondeu: Santa Teresinha dentro do Carmelo. Porque não adianta viajar, gritar, lançar livro, ter agenda cheia, gravar CD, sem rezar, porque evangelização vazia não salva almas. Evangelização vazia não salva
almas. Fala para quem está do seu lado. Quem reza, quem não reza. Quem reza, quem não reza. Quem reza, quem não reza. Existe um outro aspecto da oração. Moça da plaquinha, me mostra a plaquinha que eu me perdi no horário. Sério? Tem tudo isso? Nossa, dá para fazer até um churrasco agora. Um outro aspecto da oração que eu preciso falar. Quem aqui conhece a história dos exorcistas judeus, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo acho que 4 ou 6? Os exorcistas chegaram e falou: sai demônio em nome do Deus que Paulo prega. O demônio falou: não grita com a gente não. Os exorcistas falaram: olha aí, o demônio tirando onda, deve ser de São Paulo. Ele falou: sai demônio em nome do Deus que Paulo prega. O demônio falou: não grita com a gente. Então a Bíblia diz que o demônio olhou para aqueles exorcistas e diz: o Deus de Paulo a gente morre de medo, Paulo também a gente morre de medo. Agora vocês dois, os infernos não se lembram de vocês não. A Bíblia diz que o demônio escorraçou esses dois, mas bateu. Fala para quem está ao seu lado: mas bateu. Os dois chegaram aos discípulos: será por quê que os demônios não nos obedecem? E Pedro falou: porque o demônio só obedece quem faz jejum e oração. Aí eu vou completar o raciocínio com o Santo Tomás de Aquino. Quando você reza, contrário, quando você não reza, o demônio fica gigante e você fica pequeno, e você morre de medo do demônio. Mas quando você reza, o demônio que fica pequeno e você fica gigante, e o demônio passa a ter medo até do seu nome. Ah, se você rezasse, a cidade que você mora ia cheirar rosas, e haveria cheiro de incenso na sua rua, e os demônios diriam: a gente não pode destruir aquela casa, porque ali tem alguém que fala com Deus, e quando alguém fala com Deus, a gente já é um derrotado. Se você não rezar, você não vai ser santo. Fala para quem está do seu lado: bora rezar? Bora rezar. Sétima e última dica prática para quem quer ser santo, que eu estou chamando essa manhã de violência espiritual. Amém? Diga comigo: convicção. Fala, bate para quem está, bate no seu peito e diga: convicção. Fala para quem está de um lado do outro: convicção. Pergunta para mim o que é convicção nos 15 minutos que eu ainda tenho, que eu te explico. A pessoa está encalhada, solteira, não pega ninguém. A Ele a glória, aonde mandar eu irei. É como um sonho e eu me dou por inteiro. Tudo é do Pai. Apareceu uma cuequinha e uma calcinha da igreja, inclusive. Desapareceu do grupo de oração, não está indo na missa, não sabe se vai no Young Free, porque agora está namorando. Fala para quem está do seu lado: acabou de perder as suas convicções. Ah, filho, eu queria que a minha esposa estivesse aqui para a gente falar junto, que eu vou te falar. Quando eu fui casar, eu sentei a bonitona do olho azul no banco e falei: em primeiro lugar na minha vida não é você, em segundo também não é você, em terceiro também não é você. É isso mesmo que você quer? E ela falou: em que lugar que eu vou ficar? Eu falei: do 5º ao 7º. Ela falou: eu quero. Eu falei: então vamos deixar uma coisa bem clara entre nós. Se algum dia você quiser roubar o lugar que já tem dono, e eu tiver que fazer uma escolha, quem vai rodar é você. Porque antes de você chegar na minha vida, Jesus já havia me conquistado por inteiro.
chegou na minha vida agora, entra nas minhas convicções. Porque se for para balançar o que eu acredito, roda você, mas não roda o que eu acredito. É isso na prática que está acontecendo na igreja hoje? Não! Ficou noivo, sumiu. Casou, desapareceu. Porque você sabe, né? Depois que a gente casa o quê? Jesus sai do primeiro lugar? Não, responde para mim, eu devo ser louco. Porque lá em casa eu casei, Jesus continua há 17 anos ocupando o primeiro lugar. Aí alguns tiveram filho, você sabe, né? Depois que a gente tem filho, as coisas mudam o quê? O filho passa a ser o bezerrinho de ouro. Lá em casa nasceu gêmeos, e Jesus continuou sendo o Senhor. Então tem gente que tem carro, agora Jesus não é o Senhor. Estava desempregado, glória, 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 aleluia. Agora está trabalhando, você sabe, né? Agora que eu estou trabalhando, eu vivo cansado, o evento acaba muito tarde, eu não sei se eu vou. Miserável, devia ter continuado desempregado, porque pelo menos adorava a Deus. Então as coisas chegam, aleluia. Eu vou fazer um desabafo. Eu não consigo entender isso não. Então eu estou sozinho, glória a Deus. Estou namorando, não, é glória a Deus assim, mas você sabe, a gente precisa namorar também. Eu não entendi. Está desempregado, glória a Deus. Começou a trabalhar, está tão cansado que agora o emprego que Deus deu te tirou da presença dele, porque as duas coisas não dá mais. Você sabe como é que é, né? Eu não consigo entender isso. São as perdas das convicções. Fecha a sua cara. Olha para quem está do seu lado com a cara ruim. Alguém já tem a cara feia por natureza mesmo. Olha para quem está do seu lado e fala: em nome de Jesus, se você perder as suas convicções, você não será santo. Porque santidade é violência. Perca pessoas, perca dinheiro, perca sonhos, perca projetos, mas não perca as suas convicções. Glória a Deus. Eu quero fazer aqui uma denúncia, posso? Tá. Eu queria entender, eu vou até fechar aqui. Eu queria entender a cabeça da galera que está começando a fazer faculdade hoje. Eu queria entender. Não, porque se eu for fazer faculdade, eu coloco fogo na faculdade. Eu não abandono a igreja por causa da faculdade. Eu coloco a igreja dentro da faculdade. Não é isso que está acontecendo. Não é. Às vezes a mãe não podia engravidar. O filho é fruto de milagre. O pirralho nasceu, foi educado na igreja, catequese, coroinha, sacristão, foi na Canção Nova, conheceu o grupo de oração, escutou Frei Gilson, escutou Moisés, escutou Alessandra, tá tudo beleza. Agora o miserável vai fazer faculdade e chega em casa e fala: mãe, eu agora sou ateu, porque aprendi algumas coisas lá que me fizeram entender que a igreja católica é a Babilônia. Eu queria bater na cara desse moleque. Eu queria bater na cara desse moleque. Eu queria bater na cara desse moleque. Eu queria. Então, o pirralho ou a pirralha é fruto de oração do pai e da mãe. O grupo de oração rezou para esse desgraçado nascer. E agora com 18 anos foi morar fora, está fazendo faculdade. E você sabe, né? Teve algumas aulinhas de comunismo, de marxismo, de ateísmo. E agora está cético. Agora maconha não é mais droga, sexo antes do casamento não é mais pecado, está matando aula de sexta-feira. Eu queria 5 minutos com um miserável desse trancado numa sala. Só 5 minutos. Eu queria. Isso é perda das convicções. Quando você tem convicção, o Espírito está sobre você. Então você monta grupo de oração na faculdade, você cria grupo de oração na faculdade, você evangeliza na faculdade. Mas quando você perde as suas convicções, a faculdade engole aquilo que você acreditava. E eu fico triste. Quem faz faculdade aqui, levanta a mão e segura lá em cima. Quem faz faculdade aqui, levanta a mão. Segura lá em cima.
Segura lá em cima. Eu quero que alguém que está perto dessa pessoa de mão levantada, diga para ela que se ela perder as convicções, que você vai arrebentar a cara dela. Eu só queria 5 minutos. Eu e o seu professor. Só 5 minutos. Só 5 minutos. Porque quanto mais eu estudo, mais convicto da minha fé eu fico. Porque eu tive algumas aulas e nas aulas eu percebi que eu agora sou cético. Ordinário, miserável. E eu queria fazer um desabafo, que isso está acontecendo com muita gente. Só essa semana eu escutei de 3 coordenadores de grupo de oração: Moisés, meu filho é fruto de jejum, e meu filho agora falou que é ateu. O que a gente faz? Eu falei: você não pode matar ele, mas eu posso, se você quiser. Eu fico olhando o Santo Tomás de Aquino. Quanto mais estudou, mais inteligente ficou e mais convicto ficou. Santo Inácio Loyola, olha aí. Quanto mais a galera dos santos estudaram, quanto mais inteligente eles eram, mais convicção. Mas a galera hoje chega e de repente, quando alguém contrapõe suas convicções, a gente acaba cedendo. O que você faria, Moisés? O que eu vou falar aqui pode ser até uma heresia, mas eu vou falar. Abandona a faculdade, mas não perca suas convicções. Eu prefiro conquistar o mundo inteiro sem curso superior, na graça de Deus, do que ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Convicção. Convicção. Aliás, em todos os lugares do Brasil eu encontrei gente que tem 2 faculdades, mestrado e doutorado, está com depressão e desempregado. E encontrei gente que não tem 2 faculdades, não tem mestrado, não tem doutorado, trabalha horário comercial, ganha bem, não trabalha final de semana, mas é fiel a Deus. E quando você tem aliança com Deus, Deus tem compromisso com você também. Nossa, eu preguei lá de Minas Gerais e falou que o estudo é pecado. Eu falei: nada disso não, você está pondo palavra na minha boca. Eu só disse que nessa violência para conquistar o céu, e para não perder as suas convicções, troca de emprego. De emprego, saia de onde você mora, troque o seu caminho, venda o seu carro, termine o seu noivado, mas não perca as suas convicções. Se você não tiver determinação de onde você quer chegar, você não vai conquistar o processo de santidade. Vamos recapitular comigo aqui, que meu tempo acabou, para a gente orar. Eu falei de 7 dicas. Primeiro, repete comigo: autoconhecimento, código de submissão, eliminar pecados, produzir virtudes, congregar, vida espiritual e convicção. Se você praticar essas violências que eu achei na vida de muitos santos, há um lugar na santidade preparado para nós. Fica de pé e pode aplaudir. Fica de pé e pode aplaudir. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte!